Olá, querido, olá, querida, você que está pela Ouro TV, no programa Recebedores da Palavra. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre atitudes que se desencadeiam quando o seu planejamento não dá certo. É isso mesmo. Fique comigo aqui no nosso programa Recebedores da Palavra. Sou o pastor Rodrigo Lourenço, voltando para mais um episódio do nosso programa aqui pela Ouro TV. Já quero pedir a você para compartilhar, assinar esse canal e me enviar esse vídeo para umas 100 pessoas, para que a palavra que está sendo ministrada agora possa chegar em vários corações e edificar muitas vidas. Sabe, gente, o sábio Salomão vai escrever lá em Provérbios capítulo 16 que o coração do homem pode fazer planos. Ele está dizendo que o homem pode planejar. Mas também ele diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aí, quando eu olho para esse versículo, eu me deparo com um texto lá de Mateus capítulo 14, onde Jesus, após a morte de João Batista, ele vai propor aos seus discípulos que entrem no barco e possam ir para um lugar deserto, porque ele queria ficar ali recluso, meditando. Ele estava sofrendo pela morte do seu primo, e quando ele chega do outro lado, o barco vai atracar, a multidão que tinha visto Jesus entrar no barco vai correndo na frente e chega primeiro que ele. E quando Jesus desembarca naquele local, que até então era um local visto para um descanso, para um retiro, ele se depara com a multidão, e o texto diz lá em Mateus capítulo 14 que o coração dele se compadeceu daquele povo, como ovelhas que não tinham pastor. E é interessante eu pontuar justamente isso, porque a pergunta que eu vou fazer agora tem tudo a ver com isso. O que você faz quando o seu plano não dá certo? Qual é a sua reação quando tudo que você planeja vai por água abaixo? Porque tem muita gente me ouvindo agora, me assistindo agora, que abriu mão da vida com Deus, abriu mão do chamado, abriu mão do ministério, abriu mão de uma comunhão mais acirrada com o Pai, de uma intimidade, uma responsabilidade maior na comunidade de fé, porque a coisa não saiu como você tinha planejado, como você tinha desejado. Você não foi chamado ao ministério como você gostaria, você não foi reconhecido em tal situação como você gostaria, ou mesmo você idealizou tudo bonitinho e tudo deu errado. Qual é a sua postura? Como você está agora diante disso? Você para o mundo, você se enclausura, você fica recluso, você murcha, ou você prossegue? Note que Jesus tinha todos os motivos para não querer lidar com aquela multidão. Ele, embora a Bíblia não diga isso com riqueza de detalhes, mas quando você lê o texto desde o versículo 1, você subentende que ele estava saindo dali por causa da morte do seu primo, e ele queria ficar num local deserto a sós. Mas ele abre mão da sua vontade para fazer algo maior. Curar, a Bíblia vai dizer que ele vai curar aqueles enfermos, vai ensinar a palavra para eles. E isso era o algo maior, que Jesus não abriu mão por causa de uma decepção, por causa de um planejamento frustrado, por causa de uma situação que não ocorreu como ele gostaria que ocorresse. E a palavra desse nosso episódio, desse nosso encontro hoje, é sobre isso. Aprenda uma coisa: Deus te chamou para fazer algo muito maior. Você não pode permitir que os atropelos da vida, que as incoerências, incongruências da vida faça você parar, faça você abrir mão de algo maior que está sobre você. Deus conta com você para uma missão maior. Existem pessoas doentes da alma, doentes fisicamente, pessoas que precisam de uma palavra sua, e talvez essa palavra não está sendo emanada dos seus lábios, porque você está parado, chateado, porque algo na sua vida não saiu como você gostaria que saísse. Mas eu quero que, em nome de Jesus,
você leia esse texto, que é o texto da multiplicação dos pães, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, e esse texto está nos 4 evangelhos, tanto em Mateus quanto em Marcos, Lucas e João, e todos eles com uma riqueza a mais de detalhe, mas o fato é, porque Jesus não parou, é que o milagre aconteceu. A multiplicação do peixe que abençoou tanta gente, mais de 5.000 pessoas comeram daquele pão e daquele peixe. Por quê? Porque Jesus decidiu não ficar chateado com um planejamento frustrado, mas ele decidiu fazer a missão, decidiu continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, curar a multidão, pregar a palavra e ensinar o evangelho. Pensa nisso, pega essa palavra nesse nosso episódio do nosso encontro aqui na Ouro TV, medite sobre isso. Por que você parou? Por que você parou? Por que você parou? Deus te chamou para fazer algo maior e só quem pode ou só quem deveria te parar é Ele. Deus te abençoe. Se Deus permitir, a gente se encontra no próximo episódio aqui na Ouro TV. Em nome de Jesus. Não esqueça de assinar o canal, de compartilhar o vídeo, de me seguir lá no Instagram, PR Rodrigo Lourenço. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.